Olá, ouvintes. Me chamo Mariana, sou estudante do sétimo semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, integrante do GEON, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Olá, ouvintes. Me chamo Eric, também sou aluno da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do GEON. Hoje, eu e minha colega Mariana iremos ter uma conversa sobre câncer de testículo com o Dr. Apolo de Macedo. Primeiramente, vamos conhecer um pouco o nosso convidado. O Dr. Apolo é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2017. Possui residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Geral de Fortaleza, HGF, e atualmente está no segundo ano de residência de urologia, também pelo HGF. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite. Olá, pessoal, e olá a todos os ouvintes do Geocast. Muito obrigado pelo convite e é um prazer contribuir um pouco para esse projeto. Ainda mais sendo da Liga, né, que já acompanho desde a época da faculdade e que tem um grande apreço. É muito bacana estar aqui falando sobre um tema pouco falado, né, mas, assim, extremamente importante e que traz grande repercussão para o paciente. Inclusive, tema do recente Abril Lilás, que, assim como o Outubro Rosa para a mama e o Novembro Azul para a próstata, é um mês destinado à conscientização do câncer de testículo. Muito legal, doutor. E assim, primeiramente, antes de tudo, né? Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria o câncer de testículo? Você falou que tem uma campanha, né? Esse é um câncer que é comum na nossa população? Pronto, é assim, existe a campanha, né, de conscientização, né, da neoplasia testicular, mas ele já não é um câncer tão comum assim, né? A neoplasia testicular, ele é um dos tumores mais raros que existe no Brasil e no mundo, né? Ele é responsável ali por cerca de 1% das neoplasias malignas no homem e aproximadamente 5% dos tumores urológicos, né, que é a nossa parte da urologia, né? No Brasil, ele acomete cerca ali de 2 homens a cada 100 mil habitantes, mas apesar de ser incomum, ele é o tumor mais prevalente entre os homens jovens, ali na faixa etária de 20 a 40 anos. Então, é incomum, mas entre os homens jovens ele é o mais comum, principalmente nos pacientes com etnia branca, né, seguido dos pardos e por último negros, sendo inclusive no Brasil mais diagnosticado até na região sul do país. Ele vem com aumento do número de casos diagnosticados e também, consequentemente, né, de óbitos. Muito provavelmente até pela facilidade e acesso da população aos exames, né, de diagnóstico, de sangue, de imagem. Do câncer de testículo, o mais comum é o tumor de células germinativas, correspondendo ali a cerca de 90, 95% de todos os tumores testiculares. E lembrando que tudo isso que eu falei são os dados dos tumores primários do testículo, ou seja, aqueles tumores que se originaram no órgão, né, no próprio local, no testículo, diferente daqueles tumores testiculares que são metástases de outros tumores, né, como linfomas, leucemias, que é muito comum, inclusive, na faixa etária pediátrica. Nossa, doutor, não fazia ideia que o câncer de testículo era tão comum em população assim tão jovem. E já que está falando um pouco sobre ele, quais seriam os fatores de risco para desenvolver o câncer de testículo? E a partir também desses fatores de risco, qual seria a melhor forma de preveni-lo? Certo, assim, apesar da gente ter ali um componente genético, né, quando a gente fala em fator de risco, a gente logo lembra, principalmente vocês acadêmicos, da criptoquirdia, né, que é quando o testículo não desce para a bolsa escrotal, né. Essa associação da criptoquirdia com câncer de testículo, ela está ali relacionada cerca de 4 a 6 vezes o risco, né, o paciente que tem criptoquirdia com risco de câncer de testículo, em relação à população geral. A gente tem também outros fatores de risco, né, como história familiar. Se o pai, por exemplo, já teve câncer de testículo, ele aumenta em 4 vezes o risco. Se o irmão já teve, aumenta em 12 vezes o risco, entendeu? Mas e se o paciente tiver já tido o câncer de testículo previamente, né, em um lado, e se o diagnóstico foi precoce? Aí sim que aumenta mesmo o risco desse tipo de neoplasia, certo? Além de outros fatores também, né, que, por exemplo, a infertilidade, a subfertilidade, algumas síndromes, como a síndrome de Down, algumas malformações. E existe aqueles também fatores que ali você não tem uma relação muito bem estabelecida, mas já viram que traumas e infecções de repetição, né, também podem ter algum fator de risco ali associado. Então, assim, se você tem esses fatores de risco, né, citados, como eu falei, aqueles que a gente pode prevenir ou intervir, a gente já tem que agir precocemente, né, principalmente em relação, então, à criptoquirdia. Então, se a criancinha, né, nasceu com essa condição, a mãe detectou ali, a mãe, o pediatra, detectou que a criança nasceu e o testículo não está no local onde é para estar, né, na bolsa testicular,
Essa criança deve ser acompanhada mais de perto, né, pela equipe pediátrica, e se ali por volta ali dos 12 meses, 18, ali extrapolando ali 2 anos de idade, essa criança ela já tem que ser submetida à cirurgia de correção, né, da criptorquidia, que chama orquidopexia, que é quando você pega o testículo e fixa ele lá na bolsa testicular, né, ele pode estar no abdômen ou então no canal inguinal, mas a questão da cirurgia é você trazer esse testículo de volta para o lugar que é para ele estar, né. Nossa, entendi. Então, realmente é algo que a família tem que estar muito atenta, os médicos, que é algo assim, teoricamente simples, mas pode trazer tantos danos no futuro. E uma vez que o câncer ou a neoplasia esteja estabelecida, o que que o paciente vai sentir? Quais são os sinais e sintomas? E o que que ele faz procurar assistência médica, por exemplo? Pronto, isso aí é até importante para vocês, né, informação e os recém-formados, enfim, a população em geral, né. Normalmente, pessoal, a história é bem típica, certo? É um paciente que chega referindo para vocês um nódulo, né, um carocinho, né, que surgiu do nada no testículo e que cresceu muito rápido. Aí o paciente vai dizer que você vai perguntar, ele vai dizer, não, doutor, ele é endurecido, ele é bem duro. Muitas vezes não dói, né? Não dói e não tem nada de associação com sintomas infecciosos, sintomas infecciosos como vermelhidão, o calor, a febre, a dor. Esse é normalmente a histórica típica do câncer de testículo. Então, assim, se quando esse perfil de paciente chegar com essa queixa, sempre tem que atentar para essa condição, de neoplasia testicular. Apesar de raro, tem que atentar. Até porque, muitas vezes, o paciente ele vai te trazer uma história mais ou menos assim, mas vai te trazer também fatores que vão te confundir, entendeu? Que você vai conseguir filtrar o discurso dele com uma boa anamnese, com um bom exame físico. Tipo, o paciente, às vezes, muitas vezes, né, por vergonha, machismo, ou até mesmo falta de instrução e informação, não busca ajuda médica, né, pensando que seja uma besteira, ou então que não é câncer, né. Só que aí, quando buscam, já vão dizendo que, não, doutor, começou porque eu estava jogando bola e aí eu levei uma bolada. Ou então, não, doutor, estava andando de moto e aí eu passei pelo quebra-mola e bati ali com a região, a virilha ali no tanque da moto, no varão da bicicleta. Ou então, doutor, porque eu tive uma relação sexual desprotegida e foi por conta disso que eu percebi. Então, assim, é importante vocês terem a noção desse diagnóstico, né? E assim como ter uma boa anamnese, um bom exame físico, justamente para você descartar diagnósticos diferenciais, principalmente a orquite e a orquipedidimite, né? Que é a inflamação do testículo, né? Da neoplasia testicular. Então, assim, se atentem, né? Lembrem também de outras formas que ele pode se apresentar, né? Que aí é bem atípico, né? Que aí e também pode ser numa fase mais avançada, que aí o paciente já vai chegar dizendo que tem uma massa dentro da barriga, né? A linfonodomegalia, que é aquelas famosas landras, né? As ínguas que o pessoal popularmente chama, ou até mesmo com queixas assim mais de um estágio mais avançado, né? Que já traz queixa respiratória, como o cansaço, né? A dispneia, hemoptise, né, o sangue no escarro, dor torácica, dor no tórax, entre outros. Por isso que é importante a avaliação bem detalhada e a avaliação urológica. Muito interessante, doutor. Realmente é muito importante, né, o homem se conhecer, não ficar com esses preconceitos que muitas vezes se tem, né? Procurar ajuda médica quando tiver algum desses sinais de alarme e realmente buscar atendimento quando sentir algo diferente, né? Assim, você falou, né, inclusive, do médico ter algumas outras doenças que se confundem um pouco, né, com câncer de testículo. E aí eu queria saber, quando um médico identifica algum desses sintomas, algum desses sinais, como que se chega no diagnóstico? Como é que é feita a investigação? Assim, então, assim, se você, né, o médico, ou até o próprio paciente, né, suspeitou ou tem dúvida, então é mandatório investigar, certo? E aí entra o papel também do urologista, né? Se um profissional, não, mas aí, doutor, eu peguei esse paciente lá você, Eric, que formou, peguei esse paciente lá na UPA, referindo todo esse quadro, você está com dúvida e tudo, não, mas eu estou suspeitando, mas eu quero adiantar a vida dele. Então, você pode ir ganhando tempo, sim, entendeu? Você pode solicitar um ultrassom, que inclusive é o exame padrão ouro, né? Que é um exame muito fácil de ter acesso, um exame barato, um exame que não é invasivo, né? Então, você já pode solicitando um exame de ultrassom, você pode solicitando exames de sangue gerais, né? E alguns também específicos, né? Que a gente chama como marcadores tumorais, que também podem ajudar na investigação portanto, de testículo e qual tipo, né?
Claro, existem outros exames também que você pode solicitar, como ressonância magnética, mas a gente deixa reservado mais para os casos duvidosos, as tomografias, que a gente usa, no caso, principalmente como estadiamento, né? O estadiamento que significa, para quem não sabe, é você procurar outro sítio de um outro local que esteja acometido pelo câncer, né? Mas essa parte fica mais aí com o especialista, né? Com o oncologista. O mais importante é realmente você não comer mosca, né? Não comer bola e realizar a investigação. Então, assim, principalmente para esse tipo de tumor, que quando você detecta ele precocemente e feito o tratamento correto, você tem altíssimas chances de cura, entendeu? Na casa dos 95%, até nos casos metastáticos. Ou seja, é um câncer que você tem que lembrar, se atentar e investigar, porque vai dar certo. Então, resumindo, suspeitou, solicita ultrassom, solicita os exames de sangue, marcadores. Se vierem normais, ótimo, a gente pode ficar ali acompanhando esse paciente, acompanhando a evolução ali desse carocinho, dessa doença. Agora, se vier duvidoso ou o exame confirmar, aí a gente já tem que partir mesmo para o tratamento. E agora você tocou num tópico muito importante, que é o tratamento. Como é que ele é feito? Porque os pacientes, a população em geral, sempre tem muita dúvida. Se é cirurgia, quimioterapia, rádio, né? Esses nomes tudo complicados. Como é que é feito o tratamento desses pacientes? De fato, é um pouquinho complicado, né? Mas, assim, você fez o diagnóstico, né, de maneira geral, explicando. A gente já tem que buscar o tratamento mesmo de forma precoce. A abordagem, né, o tratamento em si, ele vai depender muito do estágio da doença quando ele tiver sido diagnosticado, né? E, consequentemente, o quão avançado está a doença, né? Mas, assim, de forma geral, os pacientes com tumores testiculares, eles vão ser submetidos à orquiectomia, né, que é a retirada do testículo cirurgicamente, associado ou não, né, a quimio e radioterapia. Aí vai depender da avaliação do tumor, da extensão da doença pelo oncologista, né? Vale lembrar, pessoal, só uma observação para vocês acadêmicos, que a cirurgia, né, essa orquiectomia, ela é feita pela região inguinal, viu? Que intuitivamente a gente já pensa que você já vai direto ali, né, na bolsa testicular e tira, não, tem que ser pela região inguinal, porque você controla a disseminação, que é principalmente pela via linfática, certo? E aí, depois do tratamento imposto, né, seja ele com a orquiectomia, com a quimio, rádio, enfim, você vai ficar acompanhando esse paciente, né? Esse paciente vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com consultas, com exames periódicos, a fim de que você obtenha o sucesso da cura, digamos assim, né? E que se o paciente vier com alguma recidiva, você já detecta precocemente. É muito interessante falar disso, de que o tratamento tende a ser mais simples quando é diagnosticado mais cedo, porque volta naquela tecla de realmente não adiar, né? Quando sentir alguma coisa. Quando a gente fala assim de câncer no geral, em oncologia, a gente sempre pensa nisso, né? No diagnóstico precoce. No caso do tratamento do câncer de testículo, no geral, tratamento de câncer é um negócio que assusta bastante. Por mais que a gente fale que diagnosticou precocemente, vai ter um tratamento mais simples, tudo bem. Mas no caso do câncer de testículo, tem muito desconhecimento da população, tanto quanto o câncer propriamente dito, quanto ao tratamento, né? O tratamento desse câncer, ele pode vir afetar a fertilidade do paciente? Existe alguma maneira que o médico também possa ajudar, caso sim? É uma excelente pergunta, sabe? Isso aí, Eric. Inclusive, que eu acho que é o que mais, digamos assim, assusta, né? O paciente. Como já dito, né, anteriormente, né, faz parte do tratamento, né, a orquiectomia, né, que é a retirada do testículo, em alguns casos até bilateralmente, né, aqueles pacientes que têm acometimento dos dois testículos, além da rádio, da quimio e tal. E isso tudo, ele pode afetar a função do testículo que restou, né, se tiver restado, né. Isso é uma questão, assim, muito importante, porque afeta diretamente a qualidade de vida do paciente, né, seja pelo prejuízo da falta da produção da testosterona, né, que é o hormônio sexual masculino que é produzido no testículo, ou até mesmo da fertilidade, como você falou, que é, ou seja, a capacidade do paciente ter filhos, né. E sem contar, Eric, que é uma coisa que, digamos assim, a maioria dos homens pensa, mas pouco se fala, é a parte estética, entendeu? Por ser o homem ser jovem, né, e que você vai tirar o testículo do paciente, muitos homens se incomodam ali com a falta do volume que o testículo gera, sendo um dos motivos, inclusive, que muitos deixam de procurar ajuda médica. Então, assim, diante dessa problemática, né, a gente tem que abordar o paciente de uma forma mais ampla, não só visando
Claro, a retirada do tumor em si, que a gente sabe que é extremamente importante, tudo, mas também a repercussão que a falta do testículo vai causar nesse paciente. Então, nesse paciente é importante a abordagem multidisciplinar, principalmente com a parte da psicologia ali atuando diretamente. E a gente, como médico, né, deixando o paciente bem ciente de todo o tratamento proposto para esse paciente, para a neoplasia, e para as consequências que esse tratamento pode trazer para o paciente, né? Então, para os pacientes, por exemplo, que desejam ter filhos, a gente tem que lembrar e colocar para eles a opção da criopreservação do sêmen, né? Que, ou seja, você armazena, né, congela os espermatozoides por uma possível inseminação artificial, caso o paciente queira, né? Para os pacientes que desenvolvem os sinais e os sintomas de hipogonadismo, né? O que é hipogonadismo? É aquele nome que a gente dá quando existe o mau funcionamento, o não funcionamento das gônadas, né? Dos testículos nos homens, nos ovários das mulheres, né? Para aqueles pacientes que desenvolvem esse tipo do hipogonadismo, como falta de libido, falta de disposição, doenças sistêmicas, como hipertensão, por exemplo, perda de massa muscular, de peso, alteração do humor. Então, nesses pacientes, você também tem que dar o tratamento, né? Você tem a opção de repor a testosterona nesse paciente. O paciente não vai ter testículo, não vai produzir testosterona, você tem que repor a testosterona. Claro, que sempre monitorizando os valores, né? E os efeitos esperados que você quer que o paciente tenha, tanto os esperados como também os colaterais, né? E para aqueles pacientes que trazem a problemática, por exemplo, estética, né? A gente também tem a opção de tratar esse paciente, de oferecer para ele uma prótese, que é uma bolinha de silicone, né? Como se fosse uma prótese mamária, né? O material, e que ele traz o mesmo efeito também visual, que o paciente às vezes queixa, né? Inclusive ofertado no SUS, a gente coloca bastante lá no HGF. É muito interessante, realmente é bem importante todo esse cuidado integral, né, com a saúde do paciente, de não só resolver o problema da doença, como de pensar nas possíveis repercussões do que esse tratamento pode vir a causar. E realmente, como você falou, muito importante ter toda essa abordagem multidisciplinar, com toda uma equipe de saúde para poder vir realmente trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? E, por fim, doutor, o senhor gostaria de deixar algum outro comentário, recado para os nossos ouvintes? Bom, pessoal, acho assim que a mensagem que eu quero que fique, né, para os ouvintes, né, para vocês, como acadêmicos, recém-formados, enfim, e para os ouvintes, quem estiver escutando, é que se conheçam, né, o homem se conheça e faça o autoexame, certo? A gente está lidando com uma doença que ela pode ser curável, entendeu? Se você detectar ela precocemente. Então, se examine, se notar alguma alteração no corpo, né, ou tiver dúvida se há alteração no seu corpo, procure o urologista. A gente está aqui para sanar dúvidas e conduzir qualquer doença, acometimento urológico da melhor forma possível. É importante que a gente deixe agora um pouquinho de lado, né, o preconceito, esse machismo, e lembrar que todo mundo tem que se cuidar, tanto homem quanto mulher. Você falou muito bem, é isso mesmo. E, pessoal, encerramos aqui mais um Geocast. Agradecemos muito ao Dr. Apolo pela sua participação e pelos brilhantes esclarecimentos sobre esse tema, que é de tanta importância para todo mundo, mas muito pouco falado. Pois muito obrigada, doutor. Primeiramente, pessoal, eu queria parabenizar a Liga, certo? E vocês, integrantes, pelo excelente projeto. E ressaltar a importância mesmo de atividades assim, entendeu? Que acabam levando informação de qualidade para tanta gente, né? Tanto da área da saúde como para pessoas em geral, né? Da população em geral que se interessa pelo assunto. Parabéns mesmo pela iniciativa e pelo cuidado que vocês estão tendo com a população. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do Geocast, falar de um tema que, apesar assim, de não ser tão prevalente, traz muito impacto na vida e na qualidade de vida do homem, tá? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, doutor Apolo, e obrigado a todos os nossos ouvintes. E é sempre bom lembrar, acompanhe a gente no Instagram, @geonliga, e compartilhe o Geoncast com os amigos.